Olá, muito boa noite para você que acompanha a TV Pai Eterno. O parlatório deste domingo já está no ar comigo, Wilker Oliveira. A Bíblia nos ensinou praticamente tudo o que conhecemos sobre Jesus Cristo, mas novas pesquisas e achados históricos ajudam a completar a passagem do Messias, por quais caminhos ele andou, onde pregou a palavra e quem esteve ao seu lado nessa jornada. Detalhes importantes que contribuem para reforçar e tornar mais sólido o conhecimento sobre o cristianismo. E isso só é possível com muita dedicação, força de vontade e principalmente fé. Um trabalho árduo que consome tempo e energia, mas para quem já está acostumado a correr atrás da informação e de buscar o novo, fazer essas descobertas são apenas parte de um processo, na maioria das vezes, um processo longo e prazeroso também. E para a gente falar sobre esse assunto, hoje eu recebo um convidado mais do que especial, alguém que se especializou em pesquisar e recontar a história de Jesus. Temos a honra de conversar com o jornalista e escritor Rodrigo Alvarez. Rodrigo Nascimento Alvarez nasceu no Rio de Janeiro, tem 49 anos e passou boa parte deles contando histórias pelo mundo. Formou-se em jornalismo em 1997 e depois de trabalhar no Rio de Janeiro, aceitou o convite para ser correspondente internacional da TV Globo em Nova York. Ao longo da carreira, percorreu mais de 50 países e morou em outros 5. Em 2013, virou correspondente no Oriente Médio. Passou a morar em Jerusalém, cidade onde ficou pelos 4 anos seguintes e onde começou a refletir sobre os passos de Jesus na Terra. Em meio às perguntas e em busca das respostas, mergulhou no universo de Jesus Cristo. Virou um dos escritores da temática católica mais respeitados do planeta. Já vendeu mais de 1 milhão de livros e agora viaja o mundo por lugares sagrados com o seu canal Jornada Infinita. Rodrigo, muito obrigado pela presença aqui conosco neste parlatório. Boa noite para você. Boa noite, Wilker. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na TV Pai Eterno. Prazer estar com vocês. Prazer recebê-lo também, ainda mais para contar um pouco sobre essa sua trajetória. Eu quero começar essa entrevista falando, claro, sobre Jesus Cristo. Ao longo de todo esse período de pesquisa sobre a vida dele, de se debruçar tanto sobre esse tema, o que mais te chamou a atenção até hoje, hein? Wilker, eu sempre sou muito impactado quando eu chego em lugares que eu não imaginava que eu poderia visitar e que descubro coisas que eu não imaginava que eu iria descobrir. Então, é impressionante pensar que eu, uns 13 anos atrás, comecei a estudar sobre a história de Jesus, sobre o cristianismo, e que todo dia eu sou praticamente impactado pelas descobertas que eu vou fazendo ao longo do caminho, né? Por exemplo, recentemente, eu estive aqui em Paris, na Igreja da Medalha Milagrosa de Catarina Labouré, que é uma santa, e tem a sua igreja aqui em Paris. Quando eu fui visitar a casa de repouso, onde as freiras, que são da mesma congregação da qual fazia parte Santa Catarina Labouré, as freiras me abriram uma capelinha que é exclusiva, reservada a elas, e lá me mostraram a relíquia, o relicário com o coração de Santa Catarina. Essas descobertas, né, são muito impactantes quando a gente vai entendendo através de imagens, através de relíquias, através de documentos, através de descobertas arqueológicas, a gente vai conseguindo entender a fé cristã ao longo desses últimos 2000 anos. Recentemente, eu fui em busca de contar a história da coroa de espinhos de Jesus. Muita gente vai dizer, mas onde está essa coroa? Ela existe? Pois aqui em Paris, onde eu vivo atualmente, tem um relicário que guarda aquilo que uma tradição diz que seria a coroa de Jesus.
é a coroa verdadeira de Jesus? Há indícios de que sim e há possibilidade de que não seja verdadeira. Mas voltando à sua pergunta original, o que é que me impacta de tudo isso? Me impacta a fé que move todas essas pessoas. A fé que leva os cristãos a Jerusalém, para perto do Santo Sepulcro de Jesus, que traz as pessoas à Catedral de Notre Dame, aqui em Paris, o que leva as pessoas a visitarem o Santuário de Trindade, né, o que leva as pessoas a visitarem o Santuário de Aparecida. Isso é o que mais vem me impactando, e o poder da fé sobre as pessoas. Fascinante mesmo, né? E como que surgiu o seu mais novo projeto, o canal Jornada Infinita? Por onde você já passou e que tem segredos, o que guardam, né? Quais segredos esses lugares guardam? Wilker, o Jornada Infinita foi uma consequência natural dos livros, né? Eu primeiro escrevi a biografia de Nossa Senhora Aparecida, mas logo que eu me mudei para Jerusalém, eu tive claro que em algum momento eu iria escrever sobre Jesus. Eu escrevi ainda um livro sobre Maria, né, uma biografia da mãe de Jesus, tentando realmente recompor o mosaico da vida de Maria. E quando eu percebi que eu tinha bagagem suficiente, que eu tinha vivido o suficiente, experimentado a Terra Santa, depois de 3 anos já vivendo lá e percorrendo aqueles lugares todos por onde Jesus passou, eu disse, agora está na hora de escrever sobre Jesus. Então eu escrevi o livro Jesus, o Homem Mais Amado da História, que foi editado, que está publicado pela editora Sextante. É natural para mim que em algum momento as minhas duas profissões se juntassem. Eu fui correspondente da TV Globo por 23 anos, né? Correspondente por mais de 15 anos, repórter por 23 anos. E eu vinha com uma carreira de escritor em paralelo. Elas não se tocavam, as duas carreiras não se comunicavam muito. Era um pouco o Rodrigo repórter, o Rodrigo escritor. Quando eu decidi que eu não queria mais fazer aquele trabalho de correspondente, porque eu já tinha feito por muito tempo, não por nenhum problema, mas porque eu realmente queria mudar um pouco a minha vida, pouco a pouco as peças foram se encaixando. Então o Rodrigo escritor foi se juntando finalmente ao Rodrigo repórter, jornalista. Então o projeto Jornada Infinita, que tem a nossa principal casa, vamos dizer assim, no YouTube, né, onde eu tenho sempre um vídeo especial, mas a gente está de várias maneiras, eu venho trazendo várias formas de conteúdo, inclusive faço cursos também, que são resultado dessas experiências, dessas expedições, como a gente chama. Foi um caminho natural que eu unisse, né, os meus dois atributos, né, o de escritor e o de jornalista, para uma única jornada, né? Daí veio a ideia da jornada infinita, que é uma procura infinita pela aproximação com o sagrado, a eterna busca do ser humano por estar mais perto de Deus. Então eu venho viajando com uma equipe, né, lugares sagrados pelo mundo. Eu voltei a alguns lugares onde já tinha ido, por exemplo, sempre é muito impactante visitar o túmulo de Jesus em Jerusalém. Vale lembrar que há 2000 anos os cristãos peregrinam para esse mesmo lugar. Então tem uma carga emocional, uma carga de fé muito forte ali. Além de que, se for o verdadeiro, porque há discussões, é provável que seja, mas há discussões, a arqueologia não é precisa nesse caso. Mas sendo ou não o túmulo, eu até acho que há uma força muito grande naquele lugar, na Basílica do Santo Sepulcro, que foi sempre um lugar muito procurado pelos cristãos, não à toa que foi tão disputado ao longo da história, alvo de batalhas, né? Ali surgiram, por exemplo, os Cavaleiros Templários. Então as descobertas, Wilker, são o tempo todo. Essa descoberta recente, né? Descoberta para mim nesse caso, essa minha investigação, onde está a coroa de espinho de Jesus, o que foi feito dela, porque eu sabia que o rei Luís IX tinha trazido para a França, o que foi feito dela. Ela estava na Notre Dame, que pegou fogo. Aí a gente descobre que ela não pegou fogo, né? Ela sobreviveu ao incêndio da Notre Dame e foi levada agora para o Museu do Louvre. Então tem tanta descoberta a ser feita, né, nesse mundo do sagrado, que a cada semana, a cada momento, eu venho fazendo novas descobertas. Eu vou, por exemplo, visitar agora a ilha de Malta, onde tem muitos traços cristãos.
Eu vou esse ano ainda, já estive na Itália, fui lá ver na Catedral de São João Batista, em Turim, onde está o Santo Sudário. É outra história, né? Um mistério cristão muito interessante. Então, o tempo todo a gente está lidando com fé, com mistério, com história, arqueologia, e meu papel tem sido esse, né? De juntar e ajudar as pessoas a compreenderem melhor a fé que elas têm através de explicações históricas, de estudo, né? Eu vivo uma intensa pesquisa, uma constante pesquisa sobre o cristianismo, sobre a história de Jesus, e não só de Jesus, mas de quem o cercava. Eu falo de Maria, falo dos apóstolos, mas também de tudo que aconteceu depois de Jesus dentro do cristianismo, que é uma história também muito rica. Certo. E esse trabalho te satisfaz? Pergunto isso porque você tem uma carreira longa como repórter, como correspondente e tudo mais. Esse trabalho que você faz hoje satisfaz você como pessoa e como profissional também? Wilker, você sabe que o repórter na televisão, no jornal, no diário, acaba lidando com muita notícia ruim, né? Qualquer lugar do mundo, a reportagem tem que mostrar os acontecimentos da sociedade, da cidade, do país. Então, quando eu pude deixar de lado aquele trabalho que me levava a situações, às vezes, tensas, pesadas, algumas situações de risco, e trocar isso por uma investigação sobre algo que eu venho cada vez mais percebendo, que faz bem para as pessoas, que move as pessoas a serem melhores, isso é muito positivo. Poder falar de algo que tem um retorno de bem-estar para as pessoas é muito interessante para alguém que passou muitos anos da vida cobrindo acontecimentos interessantes, como, por exemplo, tornados, eleições históricas, funerais até históricos, como o do Nelson Mandela, na África do Sul, que eu estive, ou até uma história muito positiva dos meninos que ficaram na caverna da Tailândia e depois conseguiram ser salvos. Mas, normalmente, as histórias do jornalismo tendem a ter momentos muito difíceis. Então, sair disso para um projeto mais autoral, em que o escritor tem muita presença, eu trago muito dos meus livros para o Jornada Infinita. Isso tem sido, né? Porque é um projeto diário, né? Eu vivo em movimento, eu vivo construindo esse projeto. Perfeito, Rodrigo. Olha, a gente faz uma pausa agora nesse bate-papo com o Rodrigo Alvarez e no próximo bloco vamos falar mais sobre a carreira dele no jornalismo e na literatura. Já já a gente volta. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Parlatório de volta hoje com a presença do jornalista e escritor Rodrigo Alvarez. Rodrigo, agora quero falar sobre o seu trabalho no jornalismo, como foram os anos atuando como correspondente internacional e quais realidades você presenciou. Wilker, o trabalho de jornalista, como você sabe, né, ele é muito desafiador. A gente tem que estar o tempo todo recomeçando, porque o jornalismo se faz todo dia. Então, tem um lado que é de muito trabalho, de muita dificuldade construir histórias, né, a cada momento, começar do zero, né? Muitos dos meus colegas também comentam isso, né? Como é um trabalho que você precisa estar sempre recomeçando, é o famoso matar um leão por dia, né? Mas, por outro lado, foi um trabalho muito interessante porque me fez ver o mundo. O jornalismo permite ao jornalista entrar em contato com muitas pessoas que normalmente ele não conheceria, ia a lugares que ele não iria,
seja dentro do Brasil ou fora do Brasil. A minha carreira, por acaso, foi fora do Brasil, mas uma carreira de jornalista no Brasil também é interessantíssima, é muito rica. Eu, no Brasil, também fui a tantos lugares que eu não iria, rodei o país inteiro. Então, a experiência foi muito rica e ela te ensina muito sobre a vida. E eu vejo hoje, olhando para trás, que a carreira de repórter me preparou para ser escritor. O escritor precisa ter algo a dizer. O repórter, ele ainda pode se dar ao luxo de ouvir aquilo que as outras pessoas têm a dizer e reportar aquilo. O escritor não. O escritor tem que ter vivido e ter algo para contar. Então, uma carreira, né, aquela do repórter que está entendendo o mundo, conhecendo as pessoas, conhecendo os lugares, essa carreira se desenvolveu de uma maneira que foi interessante para mim, que me fez viver em muitos lugares, viajar para muitos países e transformar isso em livros, transformar isso em projetos literários que eu continuo, inclusive, fazendo, né? Continuo escrevendo e produzindo novos livros. Pois é, você vai concordar comigo que nessa função você sempre precisou apurar informações, buscar a notícia, e para escrever seus livros você também fez um trabalho intenso de investigação, obviamente, né? Correu atrás de escritos até então desconhecidos e que foram encontrados em locais inóspitos, né? Conta um pouco pra gente sobre isso e como sua história na comunicação contribuiu então para essa carreira de escritor. Eu costumo dizer que a gente sabe, Wilker, hoje, mais sobre Jesus do que os cristãos souberam nos últimos 1.500, 1.600 anos. Porque, em determinado momento, estou falando aqui do século IV, Concílio de Nicéia, quando o cristianismo percebeu que precisava se unificar, que não podia ter cada um dizendo uma coisa diferente numa parte do mundo, houve um esforço muito grande de eliminar aqueles documentos que não eram considerados canônicos, que não faziam parte dos 27 livros aceitos, né, que viraram o Novo Testamento, e começaram a descartar textos que hoje são considerados fundamentais. Porque às vezes tinha um parágrafo que não condizia com a doutrina, porque às vezes incomodou determinado líder da igreja, mas não teria incomodado a outros. E com isso se perderam muitas histórias, Wilker, se perderam muitos documentos importantes. E aí, recentemente, aí a gente falando de apuração, de encontrar informação, você vê, menos de 100 anos atrás, isso é recentemente, né, falando do tempo de Jesus até hoje, menos de 100 anos atrás encontraram em Israel uma biblioteca inteira que pertencia aos essênios, que eram um dos grupos religiosos da época de Jesus. Todos os estudos que nós fazemos hoje, tudo que nós conhecemos hoje, nos leva a crer que João Batista era um essênio. Por uma parte da vida dele, João Batista teria sido um essênio. O que isso significa? Significa que João Batista viveu de acordo com todas aquelas regras que a gente não conhecia. Nesse caso, eu até falei aqui antes que foram livros proibidos pela igreja. Esses não foram. Esses ficaram escondidos porque eles foram escondidos dos romanos que foram destruir Jerusalém, destruir os judeus no ano 70 depois de Cristo. Outros textos que foram proibidos são os da biblioteca de Nag Hammadi, que está no Egito, foi encontrada também recentemente. Coincidentemente, na mesma época, acharam duas bibliotecas fundamentais para a gente entender Jesus. Os textos de Nag Hammadi estão na categoria chamada apócrifo. São textos. Apócrifo tem duas leituras, tá? Você pode entender apócrifo como proibido, como de fato eles foram, ou como secreto, que a origem da palavra em grego significa apócrifa, vai nos levar para a tradução para secreto, não para proibido. Eram livros secretos que só os religiosos com mais conhecimento deveriam ter acesso a eles. Isso segundo, né, a Igreja Católica, que era a grande igreja, depois foi se subdividindo, mas continua sendo a maior, mas naquela época era maior ainda, porque abrigava todas as igrejas protestantes que se separaram, né? Hoje a gente tem as igrejas evangélicas também, todas têm a raiz na Igreja Católica. Então, naquela época, a Igreja Católica separou alguns documentos
e excluiu, por exemplo, a biblioteca de Nag Hammadi, porque ela tinha os pensamentos de um grupo chamado gnóstico, que era um grupo que divergia em muitos aspectos do cristianismo como a gente conhece hoje. Só que naqueles textos tinha diálogos que a gente pode acreditar que foram verdadeiros. Tinha momentos de Jesus com os apóstolos que tem muita possibilidade de fato terem acontecido. E a gente sabe hoje que os católicos do Vaticano, os padres, os pesquisadores, teóricos do Vaticano, da Escola Bíblica de Jerusalém, que também é católica, todos estão lendo esses livros. Então, quando eu comecei a fazer a pesquisa para escrever Jesus, o Homem Mais Amado da História, que é o meu principal livro sobre Jesus, sobre esse tema do cristianismo, meu livro principal é o Jesus, o Homem Mais Amado da História. Quando eu comecei a pesquisar, eu tive a sorte de que foi no momento em que os primeiros manuscritos estavam sendo decifrados pelos especialistas em hebraico, pelos especialistas naquela época que estavam fazendo investigações arqueológicas e também nos documentos. Então, com esse documento totalmente novo, a gente pode ter uma leitura um pouco mais ampla da época de Jesus. A gente pode tirar algumas dúvidas sobre os apóstolos, a gente pode enriquecer o nosso conhecimento. Isso não contradiz os evangelhos, tá? Muita gente acha que ler apócrifo é pecado, que ler apócrifo é fazer uma coisa errada. Não. Os apócrifos, muitos deles foram fundamentais naquilo que a gente conhece como cristianismo. Vou te dar um exemplo. Como é que a gente sabe quais eram os nomes dos pais de Maria, por exemplo, a mãe de Jesus, os nomes dos avós de Jesus? Ana e Joaquim, Santana e São Joaquim. A gente sabe disso por causa de um apócrifo. Um texto que foi proibido, que é o proto-evangelho de Tiago. Tem outro apócrifo, pseudo-Mateus, o evangelho de pseudo-Mateus, ou seja, do falso Mateus, porque alguém escreveu como se fosse o evangelista Mateus, mas que também é muito rico e foi muito importante. Tem diversos textos que foram excluídos porque às vezes tinham alguma parte que não condizia, alguma parte que conflitava com os textos canônicos, mas não quer dizer que não tem informação relevante lá. Tudo que a gente conhece da história de Maria, por exemplo, e eu agora estou fazendo um curso sobre Maria, vem de apócrifos. Os evangelhos não dão informação sobre a vida de Maria antes do nascimento de Jesus. A gente não sabe nada. Por onde que a gente sabe? Pelos apócrifos. Eles são verdadeiros? Ora, eles foram escritos por cristãos que acreditavam naquilo que estavam escrevendo. Tem doses de ficção em alguns deles? Talvez. Mas tem informação que veio de testemunho oral também. Então, são textos que precisam ser lidos. E essa leitura, não é que você vai agora dizer que a história mudou. Você não vai agora começar a afirmar um monte de coisa, como já fizeram aí. Jesus foi casado com Madalena. Porque tem um apócrifo que fala, por exemplo, né, que Jesus beijava Madalena na boca. Precisa ser entendido. As pessoas não podem ler literalmente e achar que está explicado. Nesse caso, por exemplo, o beijo na boca tem diversos simbolismos. Pode significar a transmissão de conhecimento. O beijo entre as pessoas naquela época era comum, não quer dizer que era um beijo amoroso. Então você tem... Ou esse texto você pode pensar por que ele existe, que contexto que ele está. Então, é preciso ler os documentos, mas você precisa se preparar para ler. Então foi isso que eu fiz e venho fazendo, né? Há muito tempo eu venho estudando a teologia, venho estudando os documentos sagrados, venho estudando estudos que foram feitos sobre esses documentos, e assim eu posso ficar à vontade para escrever, para dar aulas, para falar sobre esse tema, e é isso que eu tenho feito. É preciso a gente estudar para a gente poder falar com propriedade. Excelente, Rodrigo. A gente ouve você dizer e a gente pensa logo num quebra-cabeça, né, que precisa ir sendo montado para que a gente compreenda de fato a verdadeira história. Agora a gente sempre encerra aqui o nosso programa com uma reflexão e pede para o nosso convidado fazer um breve comentário. E a reflexão que eu vou pedir para você comentar hoje é a seguinte: para nós,
também é importante reler a nossa história junto com Jesus. A história da nossa vida, de um determinado período dos nossos dias, com as desilusões e esperanças. Essas palavras são do Papa Francisco em uma de suas homilias e eu deixo para você agora o comentário em cima dessa citação, por gentileza. Palavras sábias de um Papa sábio, de um Papa humano e muito próximo dos humanos de seu tempo. A necessidade de conhecer a nossa própria história, de acompanhar a história de Jesus e trazer a nossa história, eu acho que é um exercício diário, porque Jesus, mesmo para quem não for cristão, Jesus é um exemplo que traz ensinamentos que qualquer pessoa poderia seguir. E quando você faz um paralelo da sua vida com a vida de uma pessoa santa, aí eu digo de novo, falo para todos. Quando você faz um paralelo da sua vida com uma vida que a gente entende como santa, você vai ter muito a aprender com isso. Você revisitar a sua história, você rever os seus atos, você entender se você está agindo de maneira decente, se você está fazendo aquilo que você defende que os outros façam. O que é muito comum, né? As pessoas darem lição de moral, mas quando você vai ver, ela está fazendo o contrário. Então, se mirar no exemplo de Jesus é uma grande maneira de você tentar se colocar diante de algo que sirva para você como um exemplo constante a ser seguido. Eu acho que é sábio o pensamento, eu acho que também a gente pensar sobre os nossos atos o tempo todo é muito sábio. Acho que é algo que vem muito lá de trás, que já vinha com Jesus, a ideia de você olhar para aquilo que você está fazendo, né? Quando ele fala, por exemplo, para atirar a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado, né? Ele está falando para você olhar para dentro de você antes de fazer qualquer coisa, antes de julgar o outro. E a gente está vivendo um tempo difícil, complexo, né, Wilker? Em que a sociedade vive grandes mudanças, a mulher conquistando seu espaço, homossexuais conquistando seu espaço e por aí e assim por diante, o racismo sendo cada vez mais combatido. E é preciso a pessoa olhar realmente para dentro dela para saber se ela está sendo boa para outra pessoa, se ela está transmitindo amor ou ódio para as outras pessoas, quando ela se posiciona diante da sociedade, quando ela se posiciona diante do vizinho. Eu acho que o vizinho é o exemplo mais importante, é o sinal mais importante. Se eu estiver sendo ruim com o meu vizinho, significa que eu não estou sendo bom com ninguém, porque é aquele que está do meu lado. É mais difícil se dar bem com o vizinho. Tem o muro, tem a parede, tem o corredor, o hall do elevador, tem o conflito possível diário. Se você não consegue conviver nem com o seu vizinho, você não está indo bem. Tá certo. Rodrigo Alvarez, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, compartilhar um pouco do seu conhecimento. Até uma próxima oportunidade, viu? Um abraço. Obrigado a você, Wilker, e a todos da TV Pai Eterno. Boa noite para vocês. Para você também, boa noite. Olha, o parlatório de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro.